Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Professor Rafael, professor de linguagens. Vamos a uma aula, né? Vamos à sequência daquela nossa aula de verbos. Se tu acompanhou o vídeo, o primeiro vídeo de verbos, a gente faz uma avisada bastante ampla sobre o que significa essa classe gramatical, certo? Agora eu vou começar com vocês uma sequência de 3 videozinhos sobre os modos verbais, para que morfologicamente tu vá te achando e também até semanticamente, saber o que significa cada tempo dentro de cada modo, certo? Antes da gente entrar nessa conversa, faz favor, assina o canal, ativa a notificação aí, compartilha, faz toda aquela mão para nós. Certo? Então, algumas coisas permanecem desde o nosso primeiro videozinho sobre verbos. Verbo é uma palavra de forma variável que exprime o que se passa, um acontecimento, ação, estado ou fenômeno. Lembram daqueles nossos exemplos com o lindo do professor Fábio? Pois então, Fábio encontrou Rafael, Fábio foi elogiado por Rafael, Fábio está cansado e a única coisa que aquele homem bonito não consegue fazer é chover, então daí a gente tem choveu 3 dias seguidos. A gente enxerga que essa aqui são palavras pertencentes à classe dos verbos por conta desse sentido de ação, estado ou fenômeno e dessa marca de tempo, certo? Dentro dessa marca de tempo agora, ou antes dessa marca de tempo, a gente vai olhar as flexões de modo. Certo? No primeiro vídeo de verbos, a gente viu que a gente tem 3 modos verbais. O indicativo, que denota certeza em relação ao fato, o subjuntivo, que denota dúvida ou suposição, e o imperativo, que dá a ideia de ordem, pedido ou súplica. Certo? A gente vai começar no modo indicativo com o verbo no presente, então. Nós vamos começar olhando o verbo no presente. Então, uma definiçãozinha rápida de modo indicativo. Exprime, em geral, uma ação ou estado considerados na sua realidade ou na sua certeza, tanto no passado quanto no presente e no futuro. Para quem está estudando sintaxe aí, para quem está tendo que se virar nas questões de orações, né? Saber o enunciado que se organiza em torno de um verbo, quando é período composto, oração subordinada, lembre-se, gente, normalmente o verbo no indicativo ou ele faz uma declaração sozinha, né? Numa oração que a gente chamaria de período simples, ou no período composto, esse cara é o que comanda a oração principal. O verbo no indicativo é o cara que vai estar na oração principal, aquela que não tem a conjunção, tá? Se tu estiver estudando aí, anota essa dica, certo? Então vamos dar uma olhadinha no presente do indicativo. Eu vou fazer esses momentos do indicativo, tanto o presente quanto os 3 pretéritos e o futuro, levando em consideração o parâmetro da conjugação dos verbos regulares, tá? Faz uma anotação no teu material aí e dá uma olhada nos verbos regulares. O que são os regulares? São aqueles que mantêm o radical ao longo da conjugação. Vou pedir pro pessoal jogar essa tabelinha na tela para vocês darem, deixa na tela enquanto eu falo, para vocês darem uma olhada que essa tabela contém o quê? Somente o final de cada conjugação, o final dos verbos terminados em AR no presente, por exemplo. O final dos verbos terminados em ER no presente, por exemplo. E o final dos verbos terminados em IR. Pode voltar para mim. Toda vez que tu tiver um verbo que a gente chama de regular. E o que é um verbo regular? É aquele que mantém o radical ao longo de todo o processo de conjugação. Sempre que a gente tiver os verbos regulares, que são a maior parte dos verbos, tá, gente? A gente mantém esse paradigma de conjugação aqui. O que significa que tu pode aprender a conjugar a partir disso. Vou chamando a atenção para algumas diferenças entre primeira, segunda e terceira conjugações. Certo, meu querido? Então, o que é o modo indicativo? Aquela que denota certeza da realidade, né? No passado, no presente e no futuro. Vamos dar uma olhada nesse presente, então? Dá uma olhada comigo aqui na tabelinha. Olha como parece, como as conjugações da primeira dos verbos, como cantar, falar, andar, chorar, de verbos como vender, comer, beber, sofrer, de verbos terminados em IR, um pouco mais raros, mas ainda assim existentes, como partir, sorrir, tá? Todos eles têm quase que o mesmo final. Percebam que os de primeira conjugação terminam em o, todos eles na primeira pessoa, no eu, o verbo termina em o. Eu canto, eu bebo, eu parto. Na segunda e na terceira, a gente tem a troca do a pelo e. Ó, eu bebo, eu canto, tu cantas. Eu bebo, tu bebes. Eu parto, tu partes. Percebam que o paradigma é muito parecido, eu só tenho que prestar atenção nesse jogo de vogais aí, tá?
Então, fica de presente para ti essa tabelinha, para que tu consulte quando estiver conjugando. Quiser jogar qualquer verbinho dos que sejam regulares aqui para conjugar, tu já sai fazendo e acertando a questão, certo? Qual é o uso do verbo no presente do indicativo? O primeiro deles, olha esses dois exemplos que eu coloco na largada. Nesse momento nós vemos o modo indicativo. Ou nesse momento estamos vendo o modo indicativo. Eu trago esses dois usos para mostrar para vocês a raiz do presente, né? Que significa o quê? O momento. Qual é a diferença, porém, entre vemos o modo indicativo e estamos vendo o modo indicativo? Quando eu uso esse vemos, que nós vamos chamar de forma simples do verbo, esse vemos denota o quê? Um presente mais largo, sim ou não? Um momento maior. Quando eu falo em estamos vendo, ele dá a ideia de um pouco mais momentâneo, um pouco mais curtinho, um pouco mais aqui e agora. É só tu perceber isso nos teus diálogos, nas tuas falas aí pela vida fora. Quando alguém te liga, por exemplo, e aí, te pergunta o que que tu faz ou o que que tu está fazendo? Ela te pergunta o que que tu está fazendo. Por quê? Porque o que tu está fazendo quer dizer naquele exato minuto. Mas esses dois caras se equivalem a nossa ideia de presente, assim, um pouco mais real. Depois a gente tem, no segundo exemplo, a Terra gira em torno do Sol. A gente sabe que esse gira está no presente, ó, volta aqui. Verbo girar, eu giro, tu giras, ele ou ela, a Terra, gira. Se a Terra gira em torno do Sol, não é só agora, não é no último mês. Esse presente aqui, ele tem um aspecto um pouco mais durativo, sim ou não? De coisas quase que consideradas como eternas. Beleza? A gente vai colocar no presente. No outro exemplo, a gente tem todo dia ela faz tudo sempre igual. É óbvio que a gente pode perceber a relação desse presente aqui com outras coisas, como por exemplo com a expressão todo dia, com esse adjunto adverbial aqui todo dia. Mas esse faz conjugado aqui no meio da frase, ele é um presente habitual, ele denota o quê? Uma rotina, um hábito, algo do cotidiano. Cotidiano, essa música aqui do Chico, que o nosso amigo Fábio tanto gosta. Tá? Outra coisa para qual serve o verbo no presente. Em 1980 nasce o professor Rafael. Eu, certo? E esse presente aqui, vocês percebem que ele está no presente, mas ele tem uma data que atira a informação para o passado, né? Isso é o que a gente chama de presente histórico, certo? A gente chama de presente histórico. Então, em 1980 nasce o professor Rafael. Em 1500, abre aspas, para eu não arranjar briga com os professores de história, mas em 1500 os portugueses chegam ao Brasil. Então a gente pode usar o presente para denotar algum fato considerado realidade no passado. E o nosso último caso, amanhã vou para São Paulo. A gente usa com muita frequência o verbo conjugado no presente para denotar um acontecimento posterior. Na frase, ele vem sinalizado por alguma coisa do tipo um amanhã, no outro dia, na semana que vem. Ele vem com um adjunto adverbial que expressa essa ideia de futuro, mas a gente tem um valor de futuro para esse presente aí. Então, esses aqui são os usos básicos. A gente faz a escolha de ver especialmente a forma simples, salvo um tempo ou outro, nos próximos vídeos eu vou chamar para a forma composta, tá? Se tu achar legal, de repente, ver as formas compostas, quando tu der o teu like lá, faz um comentáriozinho embaixo, pode fazer as formas compostas, que daí, se for o caso, a gente faz um videozinho para vocês conseguirem também ver isso que é bastante comum em prova, né? Aquela questãozinha com tenho andado, estou andando, vou andar, o que que significa tudo isso daí? Tá ok, meu querido? Então começamos com o presente do indicativo, que é um tempo bastante utilizado por nós, nessas frases declarativas e tal. Não deixa de ver os próximos vídeos, que são os pretéritos, aquele problema que a gente tem para os pretéritos, e os futuros do indicativo. Certinho? Então, um grande abraço e até os próximos.